Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? Essa atividade parlamentar é formada por composição partidária proporcional à da Assembleia Legislativa, que pode ter caráter permanente ou temporário. A comissão permanente é aquela que debate todos os assuntos institucionais do Legislativo paulista. A temporária é criada para apreciar um projeto específico para investigação ou missão oficial. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, deputado Emídio de Souza, do Partido dos Trabalhadores, se reuniu em ambiente virtual junto com membros da comissão para discutir pauta com 36 itens. 13 receberam pedido de vista. A reunião em diversos momentos ficou acalorada e gerou discussões entre o deputado Douglas Garcia, do PTB, e de outros membros da comissão, como a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, a respeito da manifestação de repúdio aos ataques contra o restaurante Aljaniá, importante local de discussão e debate político da capital. Faltando mais da metade de itens para serem apresentados, o deputado Emídio de Souza encerrou a reunião por falta de quórum. Apenas 10 itens dos 36 foram aprovados. Então, presentes número regimental, vamos dar início à nossa pauta aqui. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Érica. Eu gostaria de retirar o item 24 de pauta, que é de minha autoria, porque ele perdeu o objeto. Por favor. Retirado. É regimental. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Altair. Presidente, eu queria pedir vistas de alguns itens aqui, por favor. O item 13. 13? 22. 13. Só um minutinho, deputado. Item 13. Qual? 22. 22. 23, 24, 25. 25. 27, 29. 29. 31 e 33, presidente. 31 e 33. Isso. Ok. Obrigado. Mais alguém? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Eu gostaria de pedir vistas do item 1, do item 21, do item 26. Só um minutinho, devagar, deputado. 21. Do item Depois 1, do item 21, do item 26. 6. E eu acho que o deputado Altair Moraes não pediu vistas do item 28, correto? Correto. Então eu gostaria de pedir apenas do item 28, senhor presidente. Mais alguém? Mais algum dos seus deputados? Então, vamos dar início aqui. O item 2 é o projeto de lei 867/2017, da deputada Ana do Carmo e deputado Teonílio Barba. Ele institui a política estadual de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. A relatora foi a deputada Márcia Lia, que relatou favorável. Alguém está em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, Pela ordem. Com todo respeito à deputada Márcia Lia, mas a gente sabe que a Agenda 2030 da ONU não é uma agenda que vai de encontro às necessidades do Brasil, muito pelo contrário, é uma agenda nefasta, é uma agenda que precisa ser combatida, é algo assim que nós temos, inclusive incluído na própria Agenda 2030 da ONU, questões como ideologia de gênero, aborto, bandidolatria, criminalização da atuação da polícia militar. Assim, é uma infinidade de coisas absurdas que a Agenda 2030 da ONU ela promove. Então, eu gostaria de pedir aqui aos nobres deputados, senhor presidente, desculpa, tira uma dúvida, esse item que nós estamos debatendo é qual o número?
Número 2. Número 2. Vossa Excelência já Perfeito. pediu vista. O senhor, o deputado Douglas, já pediu vista, a deputada Letícia Aguiar também já pediram vista. Já pedimos vistas. Então, senhor presidente, é uma agenda assim absurda, e eu solicito aos nobres deputados que votem contra este item, não aqui contra a deputada em si, a deputada Marcelia é uma deputada importantíssima para essa casa, acredito que tem muitos projetos a contribuir, mas não é o caso desse projeto, senhor presidente. Esse projeto muito me preocupa. Eu solicito aqui aqueles deputados que fazem parte da bancada evangélica, daqueles deputados que prezam pela tradição, pelos valores do povo, que votem contrário a esse projeto, porque esse projeto é perigosíssimo, esse projeto ele não pode ser aprovado. A Agenda 2030 da ONU é algo que precisa ser combatido, é nefasto e só traz prejuízo à população brasileira, é contrário a tudo aquilo que nós acreditamos e contrário, inclusive, às nossas próprias liberdades, uma vez que ela institui incentiva a utilização do Estado para intervir diretamente no meio familiar, no núcleo familiar e na forma de relações sociais. Ela engessa essas relações sociais. Então, eu peço aqui aos nobres deputados que votem contrário a este item, em nome da nossa democracia, em nome da nossa liberdade, em nome da família brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair. Eu queria pedir vista desse item, tá? Citado, do 2. O deputado Altair pede vistas, então, desse processo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Letícia. Só fazer uma pequena fala a respeito desse item 2, endossando as palavras do meu querido colega deputado Douglas Garcia. Nós pedimos vistas, inclusive, nesse projeto, e fica também o meu reforço no sentido de impedir que esse projeto avance. A Agenda da ONU 2030 não é uma agenda em defesa da família. De fato, existe promoção de ideologia de gênero nessa agenda. Isso vai contrário a tudo aquilo que nós acreditamos, de fato, para que sejam feitas políticas públicas. Então, fica aqui, eu agradeço também o deputado Altair de ter pedido vistas e vamos trabalhar em conjunto para que esse projeto, essa pauta não avance. Muito obrigada, senhor presidente. O item 3 é o projeto de lei 432/2019, de autoria do deputado Roberto Engler. Ele institui o mês Abril Azul, dedicado a ações de conscientização sobre o autismo. O relator foi o nobre deputado Altair Moraes, que relatou favoravelmente. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O item 4, projeto de lei 756/2009, de autoria da deputada Valéria Bolsonaro, institui o cadastro estadual de pessoas com deficiência como medida para facilitar a adoção de medidas de apoio por parte do poder público e de providências que busquem melhorar suas condições, possibilitando ainda um atendimento otimizado a esses cidadãos. Relatou a deputada Letícia Aguiar, que relatou favoravelmente. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Senhores deputados que são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. O item 5 é o projeto de lei 1005/2019, do nobre deputado professor Kenny. Ele obriga os municípios litorâneos a construírem passarelas de acesso para cadeirantes e portadores de necessidades especiais em todas as praias do estado. Relatou também favoravelmente a deputada Letícia Aguiar. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Senhores deputados que são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. O item 6, projeto de lei 1204/2019, de autoria do deputado Daniel Soares, institui o selo de acessibilidade, certificado de qualidade de acessibilidade a ser outorgado aos municípios paulistas que adotem medidas que garantam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O relator foi o deputado Altair Moraes, que relatou favorável. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Senhores deputados que são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
Presença também da deputada Márcia Lia agora. O item 7 é o projeto de lei 1214/2019, da nobre deputada Alessi Brandão. Ele autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento de indenização às pessoas que foram separadas de seus pais e representantes legais no curso da política de isolamento compulsório de pessoas afetadas pela hanseníase, baseada no Decreto Federal 16.300, de 1923, e nas leis federais 610, de 49, 5.511, de 68, e entre 31 de dezembro de 2023 e 5 de outubro de 1988. A relatora foi a deputada Letícia Aguiar, que relatou favoravelmente. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os senhores deputados que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O item 8 é o projeto de lei 128/2020, de autoria da deputada Alessandra Monteiro. Ele institui o selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência Mental. Relatou o deputado Altair Moraes e o relatório é favorável. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os senhores deputados que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O item 9 é o projeto de lei 839/2019, do nobre deputado Castelo Branco, conclusiva, que institui o Dia da Associação, o Dia da ACD. Relatou o deputado Altair Moraes favoravelmente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores deputados que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 10 é o projeto de lei 959/2019, de autoria do nobre deputado Luiz Fernando Teixeira. Conclusiva também, institui o Dia da Pessoa Desaparecida. Relatou o deputado Altair Moraes favoravelmente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores deputados que são a favor, permaneçam como estão. Aprovado. O item 11 é uma moção de autoria da deputada Beth Saão, conclusiva. É uma moção que manifesta repúdio ao presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, por suas declarações machistas e homofóbicas proferidas a jornalistas brasileiros em 25 de abril de 2019. Relatou a deputada Márcia Lia favoravelmente na forma do substitutivo apresentado conclusivamente. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Senhor presidente, as declarações feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na data em questão, não foram declarações machistas ou homofóbicas, foram declarações que, de fato, tiveram um tanto quanto, por parte do senhor presidente, um pouco enérgicas, mas com razão, senhor presidente, porque, na ocasião, como não poderia deixar de ser diferente, os jornalistas e veículos de comunicação, muitas vezes, ou raras vezes contam a verdade, e muitas vezes enganam o povo, trazendo falácias, trazendo mentiras, trazendo coisas que não são verdades, e exatamente por essa razão, de tanto criarem caso sobre o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, é que ele se comportou desta maneira, jamais no intuito de ser machista ou homofóbico, muito pelo contrário. Jair Bolsonaro, ele não está nem aí com relação à questão da orientação sexual de absolutamente ninguém, também não contrata ou deixa de contratar ou desfaz determinada pessoa pelo fato de ser homem ou de ser mulher. Então, senhor presidente, nós temos aqui uma moção nada mais do que ideológica, nada mais do que uma moção feita pela oposição, não para tentarmos demonstrar o nosso desafeto ou demonstrar o nosso desgosto a uma atitude do senhor presidente pelo fato dele ter agido ruim, quando ele não agiu. O que nós temos é meramente mais uma forma que a oposição está jogando, com todo respeito aqui à deputada Beth Saão, sempre deputada Beth Saão, que eu sei que tem um nível de importância gigantesco na região pela qual ela foi eleita, se eu não me engano, na região de Catanduva, mas, senhor presidente, o caso dessa moção é algo que eu peço aos nobres deputados que
que votem contrário também, porque caso aprovemos isso daqui, é uma injustiça muito grande que está sendo cometida. Quem precisa, de fato, ser desmascarada é a imprensa que muitas vezes é homofóbica, comigo a imprensa já foi homofóbica diversas vezes, a imprensa que muitas vezes é machista, como já foi machista, como, por exemplo, a senhora, a primeira-dama Michele Bolsonaro, como já foi machista, inclusive, com a própria primeira-dama Bia Dória, aqui no estado de São Paulo, como já foi machista em diversos casos, senhor presidente. Então, assim, eu acredito que essa moção, ela não é uma moção válida. Eu peço aos novos deputados que votem contrários. O senhor presidente está certo quando faz as suas pontuações. O que nós precisamos fazer, de fato, é que a imprensa no Brasil, ela mostre a realidade e tenha as respostas enérgicas à altura. Nós não queremos regulamentar a imprensa, mas nós queremos ter a liberdade para desmentir a imprensa todas as vezes em que ela mentir. E não são poucas vezes, senhor presidente. Então, eu peço aos novos deputados que votem contrários a essa moção. Obrigado. Continua em discussão. Está inscrita a deputada Marcelia. Pela ordem, eu gostaria de me manifestar favoravelmente a essa moção da deputada Beth Saão, porque nós sabemos, nós temos acompanhado a trajetória do presidente da República e sabemos o quão machista, o quão misógino, o quão desrespeitoso ele é com as nossas mulheres, ele é com os jornalistas, com as jornalistas e com a sociedade de uma forma geral. Não é à toa que cada dia mais a popularidade dele cai e cada dia mais a gente vê as manifestações contrárias, as pessoas morrendo, o país à deriva, sem nenhuma condição econômica, as pessoas voltaram para o mapa da fome. Tudo isso tem reflexo na forma como o presidente Jair Bolsonaro tem se posicionado em relação à sociedade, em relação às pessoas, debochando das pessoas, fazendo chacota das pessoas, gozando da cara das pessoas, como se fosse um moleque irresponsável. Então, eu gostaria, com todo respeito à opinião do deputado Douglas Garcia, com todo respeito aos demais deputados, eu gostaria de pedir que a gente votasse favoravelmente a moção da deputada Beth Saão. Obrigada. Pela ordem, isso é questão de ordem. Pela ordem. Olha, deputada, quem pediu primeiro, a Letícia ou o Douglas? Pode falar, Douglas, pode falar, questão de ordem, Douglas. Na verdade, eu fiz uma questão de ordem, senhor presidente, para questionar quanto tempo de fala eu possuo para discutir o projeto. 10 minutos. 10 minutos? E se eu não utilizar todo o tempo, eu posso, no decorrer das próximas discussões do mesmo projeto, utilizá-lo, senhor presidente? Não. 10 minutos para aquele projeto. Entendi, perfeito. Então, apenas para salientar com relação a esse projeto, senhor presidente, essa moção que está sendo discutida, que quem disse que Pelotas é uma cidade... Já discutiu. Mas eu não utilizei todos os meus 10 minutos, senhor presidente. Não, já passou o seu tempo. A deputada Marcelia também não utilizou o tempo dela. Senão, nós não temos fim, deputada. Pela ordem, senhor Ok. presidente. Então, assim, eu quero passar a palavra à deputada Letícia Guiar. Senhor presidente, uma dúvida, por gentileza. O senhor falou que nós temos 10 minutos. Se eu não utilizar toda a minha fala, eu posso transferir a minha fala para o deputado Douglas? Não pode, deputada. Tá, então, só a respeito da moção 80/2019, item 12, né, da pauta, apela, senhor presidente, uma moção de repúdio. Deputada, É isso? Letícia, nós estamos na discussão do item 11. Item 11, desculpa, manifesta repúdio ao presidente da República, né, da deputada Beth Saão. Quero também deixar registrado o meu voto contrário, né, já havíamos pedido vistas, tanto eu quanto o deputado Douglas. De fato, as narrativas que a imprensa utiliza para denegrir, para desconstruir as falas do presidente são constantes, né? A gente vê ele sendo vítima constantemente disso, né? E aí, quando ele é mais enérgico e autêntico, como é o estilo Jair Bolsonaro de ser, a imprensa desconstrói isso, e eu lamento muito que esta casa esteja tendo que falar disso, né, sendo que nós temos pautas de direitos humanos de fato relevantes e importantes para a gente discutir, pautar políticas públicas para as pessoas, para as famílias, para as crianças, defesa das mulheres, defesa das pessoas, as pessoas de bem. Então fica aqui também o meu registro contrário a esse repúdio, que é o item 11 da pauta. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Letícia. Mais algum, senhor deputado? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Olim.
Só queria que o senhor, esse item 11, colocasse voto nominal, por gentileza. Votação nominal. Mais alguém? Então, encerrada a discussão, vamos à votação do item 11. Vamos fazer a chamada. Bom, deputada Letícia Aguiar, como vota? Voto contra. Deputado Emílio de Souza, sou a favor. Sim. Deputada Márcia Lia. Voto a favor da moção. Sim. Deputada Damares Moura. Deputada Damares Moura. Deputada Patrícia Bezerra. Ausente. Deputado Altair Moraes. Contra, senhor presidente. Deputado Altair de Teruel não está presente. Deputado delegado Olim. Sou contra, presidente. Deputada Érica Malunguinho. Voto favorável, presidente. Deputado Douglas Garcia. Eu voto contra, senhor presidente. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Empatou, é isso? Não, 4-3, né? Por 4 votos contrários e 3 favoráveis, foi rejeitada a moção. Item 12. Moção 80/19 da deputada Beth Saão, deputada Márcia Lia e deputado Teonílio Barba, conclusiva. Apela ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a fim de que determine a revogação do decreto 9.831, de 10 de junho de 2019, e a manutenção do decreto 9.673, de 2 de janeiro de 19, com a brevidade que o caso requer. Relatou a deputada Érica Malunguinho favoravelmente. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os senhores deputados que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para declarar o meu voto contrário. Registrado. Pela ordem, senhor presidente, declaro meu voto contrário, por gentileza. Registrado. Pela ordem, presidente, eu quero Pela declarar ordem, meu voto deputado. contrário, senhor presidente. Registrado. O item 14, da deputada Márcia Lia. Conclusiva, manifesta veementemente protesto contra a declaração infeliz do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou que um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto. A relatora foi a deputada Érica Malunguinho, que relatou favoravelmente. Já houve pedido de vistas do deputado Douglas e da deputada Letícia Aguiar. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Senhor presidente, essa moção, assim como a outra que foi protocolada, é uma moção falaciosa, é uma moção que está aqui apenas para criar narrativa contra o senhor presidente da República. Senhor presidente, aquele período que viveu os militares de 64, eu sei que não foi um período fácil, foi um período extremamente conturbado, foi um período da história do Brasil que infelizmente teve que acontecer uma vez que os nossos militares deram um contragolpe. Haja vista, nós havíamos naquela época pessoas que estavam indo às ruas com armas na mão, para trazer uma anarquia ao nosso Brasil. Pessoas que estavam se preparando em guerrilha urbana antes mesmo do contragolpe a ser realizado pelos nossos militares. Senhor presidente, muitas dessas pessoas já infiltradas hoje, infelizmente, em órgãos institucionais, na imprensa, ou até mesmo, senhor presidente, na Ordem dos Advogados do Brasil, né, senhor presidente, infelizmente, essas pessoas
trouxeram algo horrível para o nosso país, que mancham a história, mancham o nosso Brasil, inclusive cometendo justiçamento entre seus próprios membros, assassinando os seus próprios colegas, trazendo tudo que há de ruim para o nosso país, atentados, explodindo bombas em determinados locais. Senhor presidente, assim, é um absurdo o nível de terrorismo que foi estabelecido no nosso país por parte de comunistas, por parte de socialistas que queriam instalar aqui uma ditadura do proletariado. Essa declaração do senhor presidente da República, se ele disse isso, não foi algo que diria a bel prazer, não foi algo que diria de forma leviana. Não foi algo que diria de forma leviana, uma vez que o senhor presidente Jair Bolsonaro também lutou contra comunistas durante a época do regime militar, pessoas que não queriam a democracia, pessoas que queriam instalar aqui uma ditadura, pessoas que queriam transformar o nosso Brasil naquilo que hoje é a Venezuela, naquilo que hoje está acontecendo em Cuba, por exemplo, Coreia do Norte, trazendo a fome, trazendo a peste, trazendo a pobreza, fazendo com que o nosso país não tivesse nenhum nível de desenvolvimento econômico, nenhum tipo de desenvolvimento cultural, nenhum tipo de desenvolvimento do que quer que seja. Então, senhor presidente, quando o senhor Jair Bolsonaro ele faz uma declaração dessas, ele não faz apenas por fazer, ele realmente conhece porque viveu a época aquilo que estava ocorrendo no nosso Brasil. E o que ocorreu no nosso Brasil, apesar de ter sido episódios lamentáveis, foram episódios que, se não fosse uma reação feita por parte dos nossos militares, poderia ter sido pior. Claro que houve, por parte da administração militar, nesta época, muitos erros que, infelizmente, nós estamos sentindo as consequências até mesmo hoje. Só existe uma pessoa no mundo que nunca errou, o nome dele é Jesus Cristo. Então, eu não esperaria que os militares não tivessem cometido erros. Porém, eu tenho a mais absoluta certeza que se eles não tivessem subido ao poder para dar este contragolpe, o nosso país estaria em uma situação extremamente pior, extremamente assim, horrível, ao nível que está hoje Cuba, ao nível que hoje está a Venezuela. Então, eu peço aos nobres deputados que votem contra esta moção. Essa é uma moção falaciosa, essa é uma moção mentirosa, com todo respeito à deputada Marcialia, com todo respeito à deputada Betção, com todo respeito à bancada do PT, do pessoal, que não concordam comigo. Porém, nós não estamos tratando aqui, infelizmente, mais uma vez, trazida a esta comissão algo que não deveria ser debatido aqui. Essa comissão é uma comissão de direitos da pessoa humana. O que essa comissão deveria debater? Vamos debater a respeito do que está acontecendo na cidade de Praia Grande, uma comunidade lá passando fome, tá? As pessoas estão presas porque pegaram a desgraça de uma sarna humana e, infelizmente, a prefeitura, ao invés de facilitar a vida das pessoas, se vê lá obstruções acontecendo na porta, na entrada daquela comunidade. As pessoas estão desesperadas porque não conseguem sair, não conseguem entrar, não tem o que comer, não tem saneamento básico. É isso que a gente precisa discutir. A gente precisa discutir métodos de conseguir ajudar as pessoas que sofrem de autismo, que estão com síndrome autista. A gente precisa discutir as pessoas que estão sofrendo de surdez, como eu visitei diversas associações já nos últimos dias, e, inclusive, senhor presidente, eu vou colocar em pauta aqui para a gente discutir formas de organização desta comissão para a gente poder visitar essas instituições. Mas o que nós estamos debatendo, o que nós estamos utilizando o tempo precioso dos nobres deputados e da instituição Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a maior Assembleia da América Latina. Nós estamos simplesmente procurando pelo em ovo, nós estamos simplesmente gastando o nosso tempo com aquilo que não é da competência da Comissão de Direitos Humanos. Então, assim, senhor presidente, é lamentável ouvir aí muitos discursos a respeito de xingamentos, de ofensas ao próprio presidente da República, dizendo que ele é homofóbico, dizendo que ele é isso, dizendo que ele é machista, dizendo que ele é ditatorial. Não foi o presidente quem disse que Pelotas é uma cidade exportadora de viado. Não foi o presidente quem disse, se reportando aqui as mulheres que são lésbicas, que são mulheres de grelo duro. Não foi o presidente quem disse isso. Quem disse isso foi o Lula. Então, é preciso que fique bastante claro, já que nós estamos discutindo sobre aquilo que é baixo, infelizmente, aquilo que não vai trazer nenhum ganho à população brasileira, vamos colocar aqui os pingos nos is e mostrar a verdade para a população brasileira, senhor presidente. Então, assim, eu peço aos nobres deputados que, assim como a moção anterior, que a gente vote contra essa moção aqui. Não é possível que isso daqui seja aprovado. Nós estamos no Parlamento Paulista. Não adianta a gente ficar caçando coisas do passado.
Nessa ocasião, foi uma ocasião assim que estava sendo debatido, porque nós estávamos no período do final de março, né? E a imprensa trouxe isso à tona. Por isso, o presidente da República acabou dizendo isso, conversando com a imprensa, conversando através das lives que ele faz toda quinta-feira. Não vejo razão nenhuma da gente aprovar essa moção de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro. Uma vez que nós não tínhamos no nosso passado mocinhos, não havia mocinhos, tá? Não vem aqui querer dizer que, ai meu Deus do céu, mas falou que o pai de fulano de tal era aquilo, filho de fulano de tal era aquilo outro, era pessoas que lutavam pela democracia. Não eram, não. Não era, não. E a gente tem mais do que registros disso, senhor presidente. Então é preciso que isso fique muito claro aqui. Então, eu peço aqui aos nobres deputados que a gente se debruce sobre temas que realmente vão impactar na vida da população brasileira e não essas falácias e narrativas que são criadas no sentido de prejudicar a imagem do presidente da República, até porque eu não vejo razão da gente estar debatendo isso, uma vez que nós estamos aqui no Parlamento Paulista a nível estadual. Isso nem deveria sequer estar sendo debatido por nós. Mas, como eu sei que, infelizmente, as comissões estão sendo instrumentalizadas no sentido de criar narrativas contra aquele que está no poder, eu peço aqui aos nobres deputados que a gente vote não a esta moção. É o melhor jeito da gente dar uma resposta aí àquilo que não está de acordo com aquilo que os nossos cidadãos paulistas esperam dos nossos deputados estaduais. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra, eu vou passar. Quem pediu a ordem? Altair. Eu só queria, Altair, desculpe, antes de passar a palavra, dizer ao deputado Douglas que qualquer sugestão de trabalho conjunto, coletivo da comissão, missões, eu acho muito importante. Agora, eu acho que todo o trabalho e todas as moções e todos os projetos que têm passado por essa casa têm a ver com a questão de direitos humanos. Tem a ver, inclusive, violações que têm ocorrido no passado, como ocorreram, na minha opinião, muitas. A opinião dos deputados está resguardada por posição de cada um. Agora, dizer que essa não é matéria de direitos humanos, é matéria de direitos humanos e compete a essa comissão, conforme estabelecido no regimento, debater sobre essas questões. Com a palavra, o deputado Altair Moraes. Senhor presidente, só gostaria de pedir a votação nominal. Só isso, senhor presidente. Votação nominal. A deputada Marcelia tinha pedido a palavra. Eu gostaria... Vou ser bastante breve, porque eu penso que quem está tentando tomar o tempo dessa comissão é o deputado Douglas Garcia, que fala e não faz nada, não fala nada. Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento nesse país onde as pessoas estão se apercebendo, as pessoas estão vendo quem é que está gerando miséria, quem é que está gerando fome, quem é que está gerando pobreza, quem é que está fazendo as pessoas voltarem a morar na rua, quem é que está fazendo os milicianos do Rio de Janeiro ficarem cada vez mais ricos, os militares cada vez ficarem mais ricos. A gente está vendo quem é que, de fato, está fazendo corrupção na compra de vacinas. Tudo isso está ficando claro e evidente a todo o povo brasileiro. E eu repito que não é por menos do que por isso que o ex-deputado e atual presidente da República, Jair Bolsonaro, atinge a sua menor taxa de adesão do povo brasileiro. Se hoje houvesse uma eleição, o Jair Bolsonaro iria embora de tanta coisa errada que a gente está vivenciando nesse governo, privilegiando os filhos. Tem processo um atrás do outro, né? Enquanto o presidente Lula, graças a Deus, já se livrou dos 17 que eram fakes, que eram processos para tentar tirá-lo, e conseguiram tirá-lo da eleição em 2018, e a gente elegeu um genocida, né? Com uma facada fake, com um monte de mentiras que foram infligidas à população brasileira, infelizmente. Então, eu quero pedir aos nobres deputados, porque, na verdade, a fala do senhor presidente em relação ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil é um desrespeito à memória do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. É um desrespeito quando ele desrespeita
o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a sua memória, ele nos diz respeito a todos os brasileiros, a todos os advogados. E nós não podemos nos calar em relação a essas falas misóginas, racistas, fascistas e toda a ordem de istas que a gente tem no palavreado que a gente poderia estar usando aqui. Então, eu quero pedir aos colegas, em respeito à Ordem dos Advogados do Brasil, em respeito ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em respeito a essa Comissão de Direitos Humanos, que a gente vote favoravelmente a essa moção de repúdio. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vou ceder a questão de ordem a Vossa Excelência, no entanto, eu quero comunicar que eu estou pedindo vistas desse processo. Pois não, deputado Douglas. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência, no que diz respeito ao nosso regimento interno, com todo respeito aqui à deputada Márcia Lia, mas o nosso regimento fala sobre a questão do decoro, e eu acho extremamente indecoroso, senhor presidente, acusar no momento desses que a facada recebida pelo presidente Jair Bolsonaro foi uma facada fake. Nós temos boletim de ocorrência que foi registrado pela Polícia de Minas Gerais, nós temos um parecer que foi exaurido pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, nós temos o próprio Ministério Público que entrou nas investigações e averigou página por página. Então, dizer que a facada foi uma facada fake é um desrespeito a todas essas instituições e principalmente aqueles médicos que lutaram pela vida do presidente da República. Essa acusação que foi feita, então, senhor presidente, eu estou fazendo a minha questão de ordem, é para solicitar a Vossa Excelência que retire aquilo que foi dito pela deputada Marcelinha das atas desta reunião, pois é inadmissível que uma deputada acuse o presidente da República de ter promovido contra si mesmo um atentado fake, senhor presidente. Só solicito a Vossa Excelência que mande retirar o discurso da Marcelia essas palavras que acusam a facada ser fake, senhor presidente. Isso é grave, isso não pode passar assim. Eu vou fazer uma ponderação aqui, olha, eu penso o seguinte, discussão de opinião. Se o deputado exagera no que falou, cada um responde pelas suas palavras. Não cabe ao presidente da comissão censurar. Eu, por exemplo, não concordo e achei ofensiva várias das suas palavras e, no entanto, não estamos censurando. Então, não acho cabível, mas há um pedido de questão de ordem da deputada Marcelia? Ou não? Não. Pela ordem, senhor presidente. Só gostaria de fazer uma breve manifestação, meu repúdio à fala da deputada Marcelia. Lamentável ver uma parlamentar falar, né, que aquela facada que o presidente Jair Bolsonaro sofreu foi fake, que ele mesmo teria promovido essa facada. É inacreditável a gente ouvir isso diante de todos os relatos que nós temos, comprovando o que ele passou, ficou entre a vida e a morte, né? Não apenas os boletins policiais, mas os boletins médicos e tudo que ele ainda sofre diante dessa facada que ele sofreu por um ex-membro do Partido Socialista, que até hoje a gente não sabe quem estava coordenando essa ação do Adélio Bispo. Então, é lamentável, fica aqui o meu repúdio, a minha manifestação contrária a essa fala e que Deus possa abençoar, né, o nosso país e o nosso presidente diante de tantas narrativas e tantas agressões contra ele. Obrigada, senhor presidente. Vamos passar ao item seguinte, então, já que esses têm vistas. É a moção 15... É o item 15, melhor, moção 129/2019, da nova deputada Érica Malunguinho, manifesta repúdio aos ataques contra o restaurante Algeniá, importante local de discussão e debate político na capital. A relatora foi a deputada Adriana Borgo, que relatou favorável à moção. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, o que eu tenho a falar aqui aos nobres deputados é algo grave e eu peço aos nobres deputados que escutem aquilo que o deputado Douglas Garcia irá proferir. Senhor presidente, no ano de 2017, eu, como membro do movimento conservador, estava na Avenida Paulista em um protesto contra a nova lei de imigração que havia sido sancionada pelo então presidente da República, Michel Temer.
e nós estávamos numa manifestação pacífica que havia sido protocolada pela Polícia Militar, que havia sido protocolada nos órgãos, de acordo com o que manda a Constituição da República, com prévio aviso à autoridade competente. E durante essa nossa marcha pacífica contra uma lei absurda que abria as portas do nosso país, do nosso Brasil, aquilo que há de pior com relação a organizações internacionais não governamentais, porque reduzia o poder da Polícia Federal e entregava o poder de acesso a cidadãos a ONGs internacionais, porque reduzia a soberania nacional a quase absolutamente nada. Então nós resolvemos ir às ruas em defesa do nosso Brasil, em defesa da nossa soberania. E, senhor presidente, naquela data, membros do movimento conservador, junto comigo, que estava lá naquele momento, nós havíamos sido atacados por uma bomba caseira. Jogaram uma bomba caseira. Um grupo que se auto-intitula Antifa, junto com um tal de Palestina para Todos, que tem como participante, como membro, esse tal de Hassan Zarif, que é justamente um dos que coordena, administra, não sei se é dono especificamente, desse restaurante chamado Al Jania. Senhores deputados estaduais da Assembleia de São Paulo, o que eu estou relatando a vocês não é apenas um caso objetivo. Eu estou dizendo aos senhores que o dono aí, ó, que está nessa moção, que é desse restaurante Al Jania, ele jogou uma bomba no deputado Douglas Garcia. É isso que eu estou dizendo para vocês. Este cara aí, que está aí, inclusive ele foi investigado, ele não passa de um terrorista. Ele é um terrorista. Inclusive, naquela noite, senhor presidente, foi uma noite extremamente agitada, horrível. Foi uma noite de terror mesmo, porque muitos membros do movimento conservador saíram machucados. Quando chegamos à delegacia, havia lá cerca de 20 advogados para proteger pessoas que sequer sabiam falar português, não sabiam nem sequer o próprio nome. De onde surgiram esses advogados? Quais os partidos políticos que estão por trás na defesa desse tipo de gente? É absurdo que essa Assembleia Legislativa, nesta comissão, aprove este item de uma pessoa que foi responsável por um dos maiores atentados a manifestações democráticas desse país, inclusive que eu estava presente, eu pude presenciar, eu fui uma das vítimas. Como muitos membros do movimento conservador, eu fui uma das vítimas. Eu tenho, senhor presidente, até hoje, registro nas redes sociais deste homem, desse Al Jania, desse restaurante, o Hassan Zarif, jogando uma bomba caseira sobre os manifestantes que estavam lá. O nome disso é atentado terrorista. Isso não tem outro nome, isso é atentado. Ele atentou contra as vidas daqueles que estavam nesta manifestação e isso é grave, isso é gravíssimo. Isso não pode passar impune. Isso é o início no nosso Brasil do quê? De uma organização terrorista internacional radical, fundamentalista, no sentido de querer tirar as nossas liberdades individuais, de atacar a democracia, de atacar o povo brasileiro. Senhores deputados, eu acredito aqui, eu estou tentando falar de uma forma que não seja pessoal, porque isso aconteceu diretamente comigo, mas é inadmissível que essa moção seja aqui protocolada e passe dessa forma. É inadmissível. Eu jamais estou parabenizando ou querendo dar apoio a qualquer ataque, a quem quer que seja. Eu acho que qualquer tipo de ataque violento nesse sentido precisa ser repudiado, precisa imediatamente ser repudiado, precisa ser combatido. Mas eu também aprendi, senhor presidente, que nós colhemos aquilo que plantamos. É um absurdo. O ataque que eles fizeram a nós, absurdo o ataque que fizeram a eles, não faço ideia de quem foi, condeno da mesma forma, mas o que está acontecendo, senhor presidente, esta Assembleia Legislativa está demonstrando apoio a uma pessoa que faz parte, a um restaurante que, infelizmente, abriga aquilo que há de pior hoje na sociedade paulistana. E não adianta querer me dizer que eu sou xenófobo, porque não é questão de etnia, não é questão de xenofobia, não é questão de, é apenas uma questão de lógica, uma questão de nós temos no nosso país pessoas que estão jogando bomba nas outras pelo simples fato de não concordar com o posicionamento político XYZ. Isso é democracia, isso não é democracia. O nome disso é ditadura. Nós vemos, infelizmente, aquilo que está acontecendo lá no Afeganistão com o Talibã. É o quê que a gente está querendo trazer aqui para o nosso país? Algo semelhante a isso? Das pessoas que discordam de outras serem simplesmente levarem uma bomba no meio da rua? Não, não é isso que nós queremos, senhor presidente. Essas pessoas, o que elas precisam saber é que no nosso país existem
gente que vai lutar pela liberdade, que vai lutar pela democracia, que vai lutar pelo nosso direito de nos manifestarmos de forma ordeira. E não foi isso que aconteceu naquele dia. Eles simplesmente nos atacaram à torta e à direita, sem simplesmente dar-nos a oportunidade de nos defender. Foi um absurdo o que aconteceu naquele dia, senhor presidente. Então eu peço aos nobres deputados estaduais que votem não a esse absurdo, que votem não a essa moção absurda que está sendo trazida aqui para essa Assembleia Legislativa. Vai ficar registrado nos anais dessa casa uma mancha impossível de se apagar, que é essa Assembleia que reverencia um homem que jogou uma bomba em uma manifestação democrática que estava acontecendo na Avenida Paulista. Este Hassan Zarif é uma pessoa perigosa. Ele é uma pessoa perigosa. Ele é um terrorista. Eu digo com todo é terrorista, porque tenho vídeos dele jogando uma bomba em manifestantes que estavam na Avenida Paulista de forma democrática. Não pode essa Assembleia Legislativa aprovar uma moção dessa. Se a Assembleia Legislativa aprova uma moção dessa, é cuspir na cara daqueles que prezam pela democracia, pela liberdade, pela segurança dos brasileiros. Não pode essa Assembleia fazer isso, senhor presidente. Então eu peço aos nobres deputados que votem contrário a essa moção e desde já eu peço verificação de votação nominal, o que seja, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Érica. É preciso respirar fundo, né? Porque o Douglas sempre presta um serviço excomunal, né? Enfim, não sei se é ingenuidade ou desconhecimento mesmo, mas é sempre portador de um serviço. Mas eu acredito muito ainda na educação. Eu acredito que o tempo, né, à medida que ele foi exposto à história, poderá mostrar algumas coisas para ele, para não misturar tantas coisas e entrar em tanta contradição absurda quando trata de questões tão sérias do âmbito internacional, de política internacional, trazendo isso para o Brasil, a própria questão da política de imigração. O que ele fala sobre a ONU é um absurdo, é uma vergonha que a gente tenha pessoas da cena política brasileira que rompem tratados, né, e pactos de civilidade entre países e entre nações, que é conferido por uma organização importante quanto a ONU. Não à toa, o Brasil está, sim, virado de costas para toda a comunidade internacional, que não possui mais o respeito que já teve em outros momentos, por conta de falas antidiplomáticas, levianas e arraigada de discriminação e desconhecimento sobre a história. Então, assim, eu preciso dizer isso inicialmente, dizer também ao deputado Douglas que, caso, né, já que ele tem uma revolta tão grande em relação ao cidadão que ele mencionou, que disse que é gerente do Al-Jania, e que ele tem provas, que ele, então, encaminhe isso para as medidas cabíveis, porque não me parece verídico que algo tenha acontecido dessa natureza e isso não seja encaminhado, ainda mais de uma pessoa estridente como Douglas é. Agora, quando ele fala que ele é contra a violência, é muito contraditório, é uma pessoa cheia de contradição. Uma pessoa que fundou um bloco de carnaval chamado no Porão do DOPS. DOPS, né, era um equipamento de tortura, de prisão e tortura de pessoas. Né? E a pessoa faz um bloco de carnaval exaltando esse bloco de carnaval, exaltando, né, esse órgão. Então, assim, não vem com conversa de que você é contra ataque, de que você é contra a tortura, porque não é verdade. Você escolhe o lugar da tortura que você acha conveniente. Agora, para concluir, em relação a essa moção do Al-Jania, diz respeito a um ataque neonazista de skinheads, que a gente sabe que são grupos que atuam na cidade de São Paulo, não só na cidade de São Paulo, em diversos lugares do país, e eles sofreram um ataque baseado na xenofobia, porque são grupos de imigrantes, né, faz parte é um espaço cultural da culinária palestina, e eles foram atacados exatamente nesta dimensão, de ordem xenofóbica. Xenofobia igual a que você falou em diversos momentos aqui. Você foi xenofóbico? Sim, falando sim de forma pejorativa, preconceituosa, de modo a impossibilitar a participação de imigrantes no país. Quando você fala dessa manifestação, que o país perde a soberania, você está falando de mecanismos de obstrução para que a política de imigração possa acontecer. Você precisa estudar mais de política internacional, de imigração, é um tema super delicado, e esse país, e esse Estado, esse país, Brasil, foi construído por imigrantes, tanto africanos quanto europeus, em diversos momentos da história. Precisa entender melhor e com profundidade o que é isso.
E essa moção de repúdio diz respeito aos ataques de neonazistas em relação ao grupo de imigrantes, né, nesse espaço que fomenta a cultura palestina. Agora, se você disser que qualquer pessoa que vem do Oriente é terrorista, aí a gente vai entrar numa outra conversa, porque você está fazendo uma acusação gravíssima e está determinando pessoas que vêm de outros territórios como ofensivos ao território brasileiro. Isso é antidiplomático, é anti-direitos humanos, enfim, é anti tudo aquilo que você efetivamente não deveria estar presente, porque você nem sabe o que é direitos humanos. Continua em discussão a moção 129. Mais algum deputado quer discutir? Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Pela ordem, senhor presidente, eu solicito votação nominal. Votação nominal. Pela ordem, senhor presidente, eu quero pedir vistas desse projeto. Você não tinha pedido ainda, né? Deputada, não. Concedida vistas. Vistas concedidas. Vamos para o próximo item. Item 16, moção 182/2019, deputada Beth Saão. Repudia a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, dada em entrevista publicada em 31 de outubro de 2019, de que se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta pode vir via um novo AI-5. Relatou a deputada Érica Malunguinho favoravelmente. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, mais uma vez, como as demais dezenas de itens que, infelizmente, foram trazidas a esta comissão, mais uma vez, nós temos um item aqui falacioso que foi trazido pela oposição, única e exclusivamente para criar uma narrativa, para fortalecer a sua narrativa de que aqueles que, infelizmente, foram às ruas durante o período militar estavam lutando pela liberdade. Por quê? Foi uma analogia feita entre pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro àquela época. Senhor presidente, nós sabemos que hoje, no Brasil, existem, sim, grupos de esquerda extremamente radicais que utilizam de armas para impor a sua vontade. Um dos exemplos disso, senhor presidente, nós temos movimentos de sem-teto, movimentos do MST, por exemplo, que invade patrimônio privado, que invade a casa das pessoas, que impõe a sua vontade, que ameaça, que utiliza de armas para isso. Essas pessoas são perigosas e se essas pessoas vierem às ruas no sentido de querer acabar com a nossa democracia, acabar com a nossa paz, precisaria sim de uma resposta à altura. Foi isso que foi dito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Foi exatamente nesse sentido. Não foi no sentido de querer perseguir quem quer que seja, até porque hoje os perseguidos somos nós. Hoje nós estamos sofrendo sim essa perseguição por parte de uma esquerda extremamente radical. Basta apenas ver o que está acontecendo nos dias atuais. Esses bandos de terroristas aí, chamados antifas, eles vão às ruas, quebram tudo, depredam tudo, utilizam de armas, inclusive, para atacar não apenas policiais militares, policiais civis, para atacar a religião alheia, para atacar o discurso à liberdade de expressão, para depredar patrimônio público e patrimônio privado. E nada acontece com essas pessoas. Essas pessoas, elas simplesmente passam pelas instituições de investigação como se nada tivesse acontecido. Você tem, infelizmente, alguns promotores de justiça de direitos humanos preparados para defender esse tipo de gente. Você tem, infelizmente, alguns defensores públicos preparados para defender esse tipo de gente baixa, tipo de gente violenta, tipo de gente agressiva, senhor presidente. E basta apenas alguém, né, que pensa o contrário, apesar dessa pessoa pensar extremamente com um pensamento que eu mesmo não concordo com o fechamento, do que quer que seja, não concordo com o fechamento de... Douglas, só um minuto. Eu constato aqui que não há quórum para prosseguir essa sessão. Foi saindo, caindo, baixou o quórum. Nesse momento, nós estamos com 5 deputados na comissão e o quórum mínimo é 6. Então, nós não temos como prosseguir a sessão nesse momento. Fica resguardado o tempo de discussão de Vossa Excelência para uma próxima sessão, onde tiver esse projeto em discussão.
Vossa Excelência falou 4 minutos, sobrando 6 minutos, portanto, para a discussão desse projeto. Não havendo mais quórum, dou por encerrada a presente sessão. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.